Meus amados irmãos, graça e paz vos sejam multiplicada. Palavra de Deus para a nossa reflexão, livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4. Diz o texto: Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. Se nós examinarmos o capítulo 1 de Neemias, nós vamos perceber que este homem era da linhagem de Israel. Ele foi levado para o cativeiro na época em que Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu seus muros, derrubou o templo e levou para o cativeiro uma parte do povo. Quando Neemias estava exilado no cativeiro, a história bíblica vai dizer que ele foi nomeado pelo rei Artaxerxes na função de copeiro do rei. Era ele que cuidava do cardápio da mesa real. Vivendo no palácio e ocupando uma posição de destaque, Neemias não tinha necessidade alguma de preocupação com o que estava acontecendo em Jerusalém, sua pátria de origem. Mas ele demonstrou que era um grande patriota e que amava a sua nação e prezava pelos vínculos familiares. Uma outra lição que nós aprendemos com Neemias é que ele era temente a Deus e homem de oração. Confiava em Deus e acreditava na providência divina. Como ele servia um homem de grande autoridade no reino dos persas, acreditou que Deus poderia usar aquele homem para abrir os caminhos e dar uma direção para que ele pudesse, de alguma maneira, ajudar o seu povo que ficou ali em Jerusalém e num estado de grande miséria. Neemias orou e jejuou em favor daquela causa. E Deus ouviu e respondeu à oração de Neemias. Neemias adquiriu a confiança do rei Artaxerxes. E Deus atendeu a sua petição por intermédio do rei. Sua petição foi atendida. E ele foi para Jerusalém e reedificou os muros da cidade. E devolveu a dignidade ao seu povo. E aproveitando esta história de Neemias, eu gostaria de falar um pouco sobre cidadania e patriotismo. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 14, nós encontramos esta palavra: Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 20, o texto vai dizer: De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Todos nós sabemos que a nossa existência neste mundo é temporária. Mas é importante também sabermos que enquanto estivermos vivendo neste mundo, não podemos fechar os olhos para as coisas que acontecem em nossa volta. Não podemos ignorar as injustiças que são praticadas contra os mais fracos. Fechar os olhos a essas injustiças é confessar a nossa omissão. O pecado de omissão é tão grave quanto o pecado de ação. Ou seja, as coisas que eu deveria fazer e não faço é tão grave quanto as coisas que eu não poderia fazer e faço. Precisamos nos posicionar como verdadeiros embaixadores de Cristo na terra. Não podemos ignorar a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu, particularmente, coloquei em meu coração que enquanto eu viver nesta terra, enquanto Deus me der saúde e força, eu vou usar
todas as minhas forças e vou usar todas as ferramentas que tiver à minha disposição para lutar contra as injustiças praticadas contra aqueles que estão à minha volta. Como cidadão, eu devo amar a minha nação. Como patriota, eu devo lutar pela minha nação. E a minha oração é esta: Senhor, livra a nação brasileira de governantes corruptos, de homens avarentos e gananciosos, de homens orgulhosos e prepotentes. Salva, Senhor, a nação brasileira.